Fala pessoal, aqui é o canal do Ser Informática. Hoje a gente está aqui para falar de um tema bem comum em assistência de informática, que é o quê? Um dos trabalhos que são um dos mais feitos, né, na assistência, que é o trabalho de formatação. Qual é o recado que a gente quer deixar aqui hoje? Para você saber, mais ou menos, muita gente pergunta, né, quanto que eu cobro uma formatação? A gente sabe que tem pessoas que cobram 30, 40, 50 reais. Por que às vezes tem formatação que sai 50 reais, tem outras que sai 200, 250 reais? Então, eu costumo dividir esse trabalho de formatação de duas formas. Eu costumo pensar na formatação profissional e nos, acho que eu posso chamar assim, os instaladores de Windows. Então, vamos mais ou menos conversar sobre o que é cada um dos dois. O instalador de Windows é aquele cara que, às vezes você leva a máquina para arrumar, ele fala para você, volta daqui 2 horas que seu computador está pronto. Não tem como fazer a formatação em 2 horas, impossível. Tá? A não ser, claro, que ele está fazendo, que ele é um instalador de Windows, que ele não está fazendo uma formatação, uma coisa profissional, uma coisa realmente completa, como deve ser feita. Então, pessoal, o que eu posso dizer é o seguinte: desconfie de um local que você leva a sua máquina e a pessoa fala que a formatação vai ficar 50 reais. Lamento, mas não tem como fazer um trabalho bem feito pagando 50 reais uma formatação. A não ser que seja alguma coisa, um preço diferenciado, você fez esse preço porque era um parente, é um amigo, que não sei o quê. Ou seja, né, são exceções. Agora, para trabalhar de um modo geral no dia a dia, não tem como. Tá? Eu vou falar o que eu chamo, o que para mim é uma formatação profissional. Você vai ter que, em primeiro lugar, fazer uma limpeza na máquina, né? Tem máquina que vem meio suja, tudo, então a primeira coisa, bate um ar ali, tem um compressor, bate o jato de ar, pega um pincel, dá uma limpada, pelo menos tira o grosso, né, para começar os trabalhos. Né? Depois você pode dar um acabamento ali, antes de entregar para o cliente, né? Passar alguma coisa, passar um pano, ficar tudo limpinho, né? Cada um vai trabalhar de um jeito. Mas, assim, toda a formatação nossa aqui, o que a gente faz? Depois da limpeza, a gente vai para um check-up de hardware. O que seria o check-up de hardware? Nós vamos verificar como que está a sua fonte de alimentação. Não é porque a fonte está ligando o computador que a fonte está boa. Então a gente vai verificar as tensões de saída, como que está. Tem um ripple. O que é o ripple? O ripple é uma ondulação, né, uma variação da tensão DC suportável depois. A gente vai analisar se não tem problema de superaquecimento da placa. Todo mundo sabe que superaquecimento ele é um inimigo da microeletrônica. Qual é o grande problema da máquina superaquecer? Todo mundo sabe que o computador ele trabalha com linguagem binária. Ele não entende quando você coloca lá o número 10 ou quando você escreve uma palavra. Tudo é uma combinação de zeros e uns. E o que são esses zeros e uns? Zeros e uns nada mais é do que transistores entrando em modo de saturação, que é o modo que ele está conduzindo, que seria 1, e o modo de corte, que ele não conduz, que seria 0. Então está ali em milhões de vezes por segundo, no caso bilhões de vezes por segundo, né? No caso de gigahertz, os transistores entrando em saturação, corte, corte, saturação, corte, saturação, corte, saturação. Se esse ambiente está trabalhando superaquecido, o que vai acontecer? Às vezes o próprio componente se confunde. Às vezes na hora que tinha que entrar em corte, saturou, ou vice-versa. Mas assim, o que eu quero deixar claro é que um ambiente que
que está trabalhando superaquecido, ele vai gerar travamento. Deu uma tela azul, congelou isso, parou aquilo, não tem jeito. Então, sempre tem que verificar se tem superaquecimento na placa-mãe ou em algum outro componente. Outro ponto fundamental, antes de formatar o sistema operacional em si, antes de instalar o sistema operacional, verificar o HD. Como que está a condição física do HD? Ele está legal? Você fez teste no HD, verificou se ele tem bad blocks, se ele está com weak power supply, que é um fornecimento meio que insuficiente de energia, isso da própria placa controladora do HD. Então você tem que verificar, se o HD não estiver legal, não adianta você formatar uma máquina que o HD não está legal. Eu canso de pegar máquinas aqui que a pessoa às vezes formatou 5, 6 vezes e fala: Luciano, formata essa máquina toda hora, não fica boa, porque o HD está com problema. Então você não foi na raiz do problema. Então é muito importante a verificação do HD, uma verificação completa. Ele também não pode estar esquentando demais o HD. Outra coisa, memória RAM. Vamos verificar a memória RAM, se ela está ok, se ela não está apresentando erros de endereçamento. Tem programas, softwares que fazem isso também. Então, tudo tem que ser verificado antes de instalar o sistema operacional. Não adianta você chegar à máquina você instalando o Windows. Esses que eu chamo instaladores de Windows são essas pessoas que não verificam nada. A máquina chega, ele fala: não, pode esperar, senta no banquinho aqui, espera um pouquinho, e já vai lá instalando o Windows para a pessoa. Não verificou o HD, não verificou nada, a placa às vezes está esquentando, parece uma George Foreman, dá um forno. Então não pode. Não verificou fonte de alimentação, não verificou nada. Às vezes a placa-mãe está ali com capacitores danificados por sobretensão, aqueles capacitores eletrolíticos estufados. Então você tem que fazer uma inspeção visual, se está tudo ok na placa. Outra coisa, isso tanto para desktop ou para notebook. Notebook também, né? Você tem que pensar que você tem que fazer uma limpeza no notebook, ele não pode estar superaquecendo demais, porque senão vai acontecer travamentos, o cliente vai ter problema. Então o notebook também você tem que fazer verificação do HD, verificação de memória RAM, verificação de superaquecimento, ver se está tudo ok. Não basta pegar um CD do Windows e colocando e formatando, gente, pelo amor de Deus. Isso não pode, isso não existe. Tá? Então por isso que às vezes você vai em local e o cara cobra R$50. Eu já cheguei a ver casos da pessoa cobrar R$30 para formatar uma máquina. Você imagina isso como vai ficar? Senta ali, senhor, só um minutinho que eu formato. Não tem como. Uma formatação correta, decente, uma coisa bem feita, profissional, você vai ter que pedir pelo menos 2 dias para o cliente. 2 dias entre fazer todos esses testes. Todos os testes foram bem sucedidos, a instalação do sistema operacional, atualizações do sistema operacional, instalar todos os programas de uso do usuário final. Você tem que fazer às vezes o backup. Tem muita gente que às vezes reclama que levou a máquina, a pessoa apagou tudo, nem salvou as coisas. Então o backup, às vezes o cliente utiliza um gerenciador de e-mails como um notebook, então fazer o backup do notebook, salvar todas as coisas do cliente, são de praxe, né? Salvar fotos, documentos. Às vezes ele trabalha ele tem declaração de imposto de renda, você tem que salvar a base de dados para depois restaurar quando a máquina estiver pronta e você instalar o programa dele de nota fiscal. Pode ser o nota fiscal eletrônica ou qualquer um outro gerenciador de nota fiscal. Então, gente, tem muito cuidado, tá? Muito cuidado com esses instaladores de Windows, porque é muito sério. Um conselho: não se prostitua, tá? Isso, pessoas que cobram esses valores, 30, 40, 50 reais, é uma prostituição da categoria. E querendo ou não, você acaba queimando quem trabalha bem. Tá? Porque, tudo bem, uma vez ou outra, esse cara, ele se salva, ele se dá bem. Às vezes a máquina estava tudo ok com a máquina e deu certo.
tá? Mas muitas vezes ele vai dançar. E é onde ele começa a perder cliente. Esse que é o problema. Então, pra ter uma ideia, aqui, a formatação nossa, se não tiver backup para salvar, o valor que a gente cobra é de R$170. Ah, Luciano, tá caro. É o preço que eu acredito que vale o tanto que eu estudei e o tanto que eu me dedico para fazer o meu trabalho. Se a pessoa acha que o trabalho dela vale R$50 e ela faz todas essas coisas que eu falei, bom, aí é a opinião dela, né? Eu acredito que um trabalho que você leva às vezes 2 dias para fazer, né, entre a parte inicial de limpeza e a conclusão, a apresentação da máquina quando o cliente chegar, a gente quando entrega uma máquina, eu jamais entrego a máquina no balcão para o cliente, jamais. Ah, tá formatado, tá aqui, ó. Seu Zé, pode levar. Não, nunca. A gente liga a máquina, apresenta a máquina para o cliente, mostra antivírus, mostra o backup do cliente que foi feito, mostra todos os programas essenciais, tira dúvidas do cliente. Então isso aí é muito importante. E se você não liga na frente do cliente, pode ter certeza, ele vai ligar depois, ah, o que é isso? Ah, mas onde está meu backup? Aonde está tal coisa? Então é importante também você mostrar a máquina para o cliente, né? No caso, quando a máquina vem para a gente formatar e tem também backup, a gente aumenta esse valor em R$60, ou seja, de 170 vai para 230. Por quê? Na minha opinião, eu ainda acho que até valeria mais, porque tem backup que você pega que é extremamente trabalhoso, né? E você assumir a responsabilidade de pegar o backup do cliente, isso aí é muito importante, porque você está mexendo com dados do cliente que muitas vezes os dados eles valem muito mais do que a máquina. A máquina o cliente compra outro, mas tem dados que se você perder ali, o cliente não tem o que fazer, né? Então, cuidado, tá? Muito cuidado. Não estou falando que você tem que cobrar 170 ou que você tem que cobrar 100 ou que você tem que cobrar 200. Eu falei o que a gente faz aqui e para você avaliar e cobrar um preço que você acha justo pelo trabalho que você faz, tá? Não se prostitua, não faça esse tipo de coisa, porque senão você prejudica você, em primeiro lugar, tá? Porque você vai se prejudicar fazendo esse tipo de trabalho. E você acaba prejudicando outros que trabalham da maneira correta, né? Então, se você não trabalha da maneira correta, claro, em primeiro lugar, comece a trabalhar da maneira correta, né? Faça uma formatação adequada em todos esses pontos que eu comentei, né? Que eu acredito que são importantes. Talvez alguém tenha uma opinião diferente. Ah, Luciano, na minha formatação eu gosto de também incluir isso, ou eu faço também tal verificação de hardware, né? Cada um trabalha de uma forma, mas eu acho que a gente tem que aprender bem a separar o instalador de Windows, aquele cara que pega o CD, põe ali, instala o sistema, Dona Maria, está pronto. E o profissional que faz com cuidado, com carinho ali cada máquina, porque cada máquina é única, você tem que fazer, né? Não tem esse negócio de ficar, pega o HD clonado e ficar clonando máquina de cliente que chega, porque eu sei que tem lugar que faz isso, tem lugar que tem um HD lá, o cliente chega e já clona o HD, coloca na máquina, sobe ali um sistema meia boca e entrega para o cliente, e isso é inadmissível, tá? Não dá, isso é inaceitável, não se desvalorize. O nosso trabalho é um trabalho muito bacana. Quando eu digo nosso, eu estou falando a gente que trabalha com informática, a gente que trabalha com informática sério. É uma coisa muito legal, mas exige uma grande responsabilidade. Então vamos cobrar o preço justo, ok? Isso é bom para você, é bom para o seu cliente. O seu cliente, às vezes, muitas pessoas no começo às vezes falavam, ah, eu não vou levar no Luciano porque ele é careiro. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que acham que nosso trabalho é caro, porém trazem com a gente. Por quê? Porque tem confiança no nosso trabalho. Então, eu espero que um monte de coisa que eu acabei falando
ajude você também a separar, né, essas duas coisas. Eu espero que você não seja um instalador de Windows, mas se você tem algumas coisas que você não faz, procura fazer para o seu cliente ficar bem satisfeito. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.